E aí, povo do Me Salva, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao pré-prova de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um vestibular super conhecido do Brasil. E espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos. E se não estão, espero que vocês saibam, né, de todas as medidas para ficar um pouco mais tranquilos, porque a gente sabe que quando a gente está mais tranquilo, o nosso desempenho em qualquer área da vida, ele é melhor do que se a gente não está tranquilo, se a gente está ansioso, se a gente está nervoso por algum motivo. Então, para a prova de literatura, falar algumas coisas sobre a prova essa prova específica e vamos fazer um breve apanhado de algumas obras que são leituras obrigatórias desse ano de 2019, né? O vestibular de 2020, a prova agora no final de 2019. Galera, quem está estudando a sério para essa prova, quem tá estudando já com bastante cautela, ou quem precisa passar, ou quem precisa de um melhor desempenho em literatura, porque o seu peso é 2 ou até mesmo um peso 3 literatura, já leu as obras, já estudou as obras, né? Se não conseguiu ler todas, já estudou todas essas obras. Nesse momento de pré-prova, não é a hora, né, pelo menos do meu ponto de vista, não é hora de excesso de informações. Então o nosso pré-prova ele vai ser um pré-prova enxuto. Eu escolhi retomar, né, os principais pontos de 4 obras que são leituras obrigatórias e que são as 4 obras que entraram para a lista esse ano, sendo elas então Bagagem, um livro de poemas da Adélia Prado, São Bernardo, o romance clássico e famosíssimo do Graciliano Ramos, As Meninas, grande livro, grande romance da Lígia Fagundes Telles e, por fim, O Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva. Então a gente vai retomar algumas questões dessas obras e eu também quero retomar e falar para aqueles que estão caindo de paraquedas na prova da URGS, para aqueles que vão fazer a prova pela primeira vez, retomar alguns aspectos da estrutura dessa prova, que não é uma estrutura complexa, tá? Então, em primeiro lugar, né, galera, dizer que temos uma prova de literatura, e 25 questões são dedicadas exclusivamente à arte da palavra e dedicadas exclusivamente à literatura. E isso já faz com que a gente reflita um pouco sobre qual é a perspectiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o que a URGS ela exige dos seus candidatos, o que a URGS exige das pessoas que vão adentrar os portões da universidade para cursar ali as mais diversas graduações. Então, existe a exigência da prova de literatura muito no sentido de que as pessoas que vão entrar numa universidade, as pessoas que vão entrar para fazer uma graduação, elas precisam ter conhecimentos literários. E por que isso, né? Porque as pessoas precisam ter senso crítico, porque as pessoas precisam ter uma relação com a língua, uma relação com a linguagem que não seja pobre, que não seja empobrecida. Vamos lembrar que a gente vive num país bastante iletrado e São Bernardo, né, do Graciliano Ramos, é uma obra que vai tocar um pouquinho nesse ponto. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Então, que a gente passe por um refinamento da nossa relação com a linguagem, que a gente tenha contato com a arte, que a gente tenha contato com a literatura, e não só porque a gente é de alguma área afim à literatura, mas porque a gente é um ser humano que quer ter pensamento crítico. É isso que a universidade exige, né? Que os egressos tenham esse pensamento crítico e tenham um contato com a arte. Eu gosto muito de dizer, de falar daquele livro do Carl Sagan, que é aquele famoso físico. Ele escreveu um livro chamado Mundo Assombrado pelos Demônios, e é um livro que ele fala sobre a ciência de forma geral. É um livro bem aberto a qualquer tipo de leitor, não precisa ser da área da física para ler, tanto que eu li, entendi, adorei. E é um livro que me chama muita atenção, porque logo no início do livro o Sagan fala que para o cara ser um bom físico, para o cara ou para a cara ser um bom ou uma boa física, um bom ou uma boa cientista, ele precisa ler Shakespeare, né? Eu achei isso muito interessante, né? Um bom cientista, ele não tem que saber só de ciência, só da área dele. Um bom profissional não vai se reduzir somente aos conhecimentos da sua área. Ele vai ter conhecimentos das mais diversas áreas do conhecimento para não ser um estúpido de forma geral. Então, para começar, galera, eu trouxe aqui uma pequena charge, tá? Só pra gente entrar no clima da literatura e já convidar vocês então a esse clima
literário para essa prova, tá? Então aqui tem uma charge que eu acho muito legalzinha que diz assim: para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco de outras pessoas e muito de nós mesmos, consulte seu bibliotecário. Eu trago essa charge aqui porque eu acho que isso tem muito a ver com o convite, né? Para tu entrar numa universidade, tu passa por uma seleção de obras, né? Uma seleção de obras obrigatórias que foi feita por uma banca de professores e professoras que entende que essas obras, elas são essenciais, que elas são essenciais para a tua formação como indivíduo, para a tua formação crítica, tá? Então, breve passeio por essas obras, né? São obras que vocês já leram, estou considerando que vocês já leram essas obras ou que já estudaram essas obras com afinco, né? Não vai ser agora que vocês vão estudar uma porção de obras literárias. Então a gente vai fazer uma breve retomada, né? Eu espero que a minha fala aqui ela traga na memória de vocês tipo uns pop-ups assim, né? Que apareçam algumas coisas assim que vocês já estudaram e que vocês já leram, tá? E aí vocês utilizem o material de apoio se vocês quiserem então para irem fazendo anotações nesse material como uma espécie de lembrete. Primeira obra, galera, é esse texto aqui muito legal, tá? Da Adélia Prado, o texto que entrou agora na lista da universidade, tá? Então, Bagagem, da Adélia Prado, galera, uma obra que tem uma média de 60 poemas, uma obra que foi publicada nos anos 70, ela foi publicada em 1970, mais ou menos ali por 1970 deixa eu ver se eu me lembro, 1976, tá? Quando a Adélia tinha 41 anos, tá? Então isso aqui é bastante interessante de dizer, galera, por quê? Porque a URGS, ela vai, nas questões que vocês vão ter na prova, vocês vão ter. Isso era uma coisa que eu tinha esquecido, que eu poderia ter falado antes de começar, então vou falar agora, né? Vocês vão encontrar 3 questões, tá? 3 tipos de questões. Essas 25 questões, a gente pode organizar elas em 3 tipos de questões, tá? Então, predomina um tipo de questão, que são as questões que vão cobrar de vocês conhecimento sobre as leituras obrigatórias. Esse é o tipo de questão que predomina. A maior parte das questões da prova de literatura, ela é focada nas leituras obrigatórias. Dentro dessas questões de leituras obrigatórias, vocês vão ter questões que vão cobrar de vocês essencialmente, principalmente, aspectos do enredo dessas obras. Então, do enredo dos romances, do enredo dos contos, certo? E vão ficar bastante focados no enredo. Hora ou outra, especialmente, por exemplo, em textos poéticos, por exemplo, vocês podem ter lá um poema e aí vocês vão ser convidados a interpretar esse poema, mas sempre vai ter ali um diálogo com o contexto literário desse poema, sempre vai ter ali um diálogo com em qual período da história da literatura aquele texto está inserido. Então pode ter um trecho de conto, pode ter um trecho de romance, pode ter um trecho, por exemplo, a gente já teve uma questão que tinha um trecho do Curtiço, do Aloysio Azevedo, e aí na mesma questão a gente tinha ali um questionamento sobre a interpretação daquele texto, mas também um questionamento sobre a localização daquele texto dentro do naturalismo, que é o período literário ao qual pertence, por exemplo, o Curtiço do Aloysio Azevedo, tá? Então, de forma geral, é assim que as leituras obrigatórias vão ser cobradas, com esse foco ou no enredo ou no contexto histórico, tá? Não são questões difíceis, eu até acho que poderiam ser mais elaboradas as questões que fazem referências às leituras obrigatórias. Às vezes a gente tem, por exemplo, obras de contos, né? Como no caso desse ano a gente tem o livro Papéis Avulsos, do Machado de Assis. É muito comum a gente ter um tipo de questão, por exemplo, que vocês têm lá, numa coluna, né, do lado esquerdo, por exemplo, vocês vão ter o nome dos contos, e na coluna do lado direito vocês vão ter assim um pequeno parágrafo, sei lá, 2 ou 3 linhas com um super resuminho assim do enredo, e vocês vão ter que relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita, vendo qual é o conto que diz respeito àquele enredo, né? Então bem focado no enredo para testar se a criatura ela leu o livro, se ela domina o enredo, se ela domina essas questões de estrutura.
estrutura. No entanto, ainda nesse primeiro eixo de questões, que tem a ver com as leituras obrigatórias, vocês podem ter questionamentos sobre a vida dos autores e das autoras responsáveis por essas obras, né? Algum aspecto da vida desses escritores que, obviamente, nos ajudam ali a tecer alguns caminhos sobre a obra deles, tá? Então esse seria o primeiro tipo de questão que predomina na prova de literatura. Um segundo tipo de questão, galera, são questões específicas, tá? Que estão questionando você sobre conteúdos atrelados à história da literatura. Então, a URGS já foi uma prova bastante conteudista no sentido de pedir muita coisa sobre a história da literatura. Hoje é bem menos, então a gente tem num segundo momento essas questões que cobram de vocês a história da literatura, e aí vocês vão ter lá questões que vão estar abordando, por exemplo, o naturalismo, ou que vão estar abordando o romantismo, ou o modernismo, ou o parnasianismo, ou o simbolismo, ou o pré-modernismo, certo? Então, os estudos de vocês sobre as características, sobre a filosofia, sobre a relação com o contexto histórico desses períodos literários, aí vai ser importante, tá? Eu vou destacar um pouco de um período literário nessa aula, que é o modernismo na sua segunda fase, que é o romance de 30. Por quê? Porque a obra do Graciliano Ramos São Bernardo está dentro dessa segunda fase do modernismo. Maravilha? E aí temos, por fim, um terceiro tipo de questão que pode aparecer na prova de literatura, mas que aparece em menor escala, que são as questões de, vamos dizer assim, pura interpretação de texto, tá? Eu tô me sentindo meio alto aqui nessa cadeira agora, acho que tá um pouco melhor. Então, são questões de pura interpretação de texto, tá? Em que vocês vão ter lá, por exemplo, na prova do ano passado, que na verdade foi esse ano, né? A prova de janeiro desse ano de literatura, a gente teve uma questão, por exemplo, uma questão que trazia uma crônica do Rubem Alves, tá? E aí era uma questão de interpretação sobre aquela crônica, tá? Basicamente a única questão da prova que essencialmente cobrava de vocês interpretação. A gente tinha uma outra questão lá sobre a Lara Lemos, uma poeta daqui de Porto Alegre, uma questão bastante inesperada, e a questão ela tinha um item interpretativo, mas ela também pedia informações sobre a poeta, sobre os temas abordados por aquela poeta. Maravilha? Então, voltando agora a essas leituras obrigatórias, eu estava falando de alguns detalhes, algumas pinceladas sobre a vida da Adélia Prado, porque isso pode aparecer na prova. Então, vamos lá, né? Adélia Prado, galera, isso é bastante interessante, tá? Esse livro aqui, Bagagem, é o primeiro livro da Adélia. Então a Adélia, ela acaba que ela é uma escritora um pouco tardia, né? A Adélia, ela começou a publicar com 41 anos. No geral, os escritores começam a publicar mais jovens, ali pelos 20, né? Pelos 30, tá? A Adélia começou um pouco mais tarde. Quando a Adélia começou a publicar, galera, então Bagagem sendo o seu primeiro livro, tá? A Adélia, ela era já, né, professora, tá? Ela era professora há mais de 10 anos. A Adélia, ela foi graduada, né, em filosofia. A Adélia era casada e no momento da publicação do Bagagem, a Adélia ela era mãe já de 5 filhos, certo? Então, galera, a Adélia já tem uma bagagem aqui. Essa é a questão. Ela não é uma jovem poeta como a gente tinha lá, por exemplo, né, na segunda fase do romantismo, em que os poetas aqui do Brasil, né, eles, como Álvares de Azevedo, por exemplo, eles não tinham, né, eles eram estudantes de 20, 21 anos que muitas vezes moravam com os pais, tinham uma vida ultra pacata, se inspiravam muito, né, nos escritores europeus, se inspiravam muito no Lord Byron, que tinham vidas muito agitadas e escreviam poemas sobre vidas cheias de aventuras que eles próprios não viviam, né? Eram poetas sem nenhuma experiência, que tinham como uma certa fuga dessa vida pacata, monótona e tediosa, né? Eles tinham a ficção como uma fuga de uma vida sem graça, de uma vida que eles não tinham, de uma vida tediosa, e esse tédio é o mal do século, né? Que é o que intitula a segunda geração do romantismo, tá? Bom, ao contrário desses poetas, tá? Só para fazer uma associação e já trazer alguma coisa aqui de conteúdo para vocês,
A Adélia Prado era uma mulher de 41 anos, com muitas experiências de vida, com uma bagagem não só de vida, mas uma bagagem de leituras. A Adélia era uma intelectual, era uma mulher bastante culta, já desafiando o estilo de vida da maior parte das mulheres dos anos 70, né? Ainda nos anos 70, as mulheres elas tinham um destino que era bastante reduzido, que era ser dona de casa, né? Vamos lembrar então que a Clarice Lispector, nas obras dela dos anos 50, 60 e 70, ela vai falar muito dessas mulheres que viviam uma vida de dona de casa, cuidando dos filhos e dos maridos, e lá no fundo, no âmago delas próprias, elas sentiam uma grande insatisfação com aquelas vidas, né? A Adélia, é importante destacar, a Adélia vai ter essas duas vidas, galera. A Adélia, ela vai ser professora, ela vai ser filósofa, ela vai ser uma pensadora, ela vai ser uma mulher culta, mas ela também foi uma dona de casa, tá? E ela foi uma dona de casa e ela viveu muito bem com isso, né? Então, nos poemas da Adélia, a gente vai ver, né, como temática dos poemas da Adélia, né, como temas dos poemas da Adélia, a gente vai ter a questão da casa, a gente vai ter a questão do cotidiano. A Adélia tem muita, né, aqui não vi que a câmera não estava pegando, a Adélia ela traz tem muita simplicidade nos poemas da Adélia, tá? É uma vida bastante simples que ela leva e ela faz questão, não sei se ela faz questão, mas nos poemas da Adélia fica muito claro que ela tá feliz com essa vida. Ela fala das coisas pequenas, ela fala das coisas cotidianas, ela fala dos pais dela. Tem um poema em que ela fala da mãe dela fazendo café, fazendo pão e servindo, né, o café para ela. Ai, mamãe não falou de amor, né? Mas fez toda aquela mesa quentinha para ela, que é a representação ali do amor. Então a Adélia, uma pessoa que vive bem na simplicidade, né? E os poemas da Adélia marcam muito essa simplicidade. Bagagem é um livro que tem muita intertextualidade. A Adélia ela dialoga muito com outros poetas, com outros escritores, e a Adélia dialoga muito com a Bíblia. Isso é importante destacar, tá? Que é a questão aqui da religiosidade, tá? Vou acrescentar isso então aqui, né? Religião, tá? A Adélia era uma pessoa muito religiosa, o que não quer dizer que ela fosse careta, né? Ela fala da religião muitas vezes ligada, né, à poesia. Para Adélia, a experiência religiosa e a experiência da criação artística são uma coisa só. E a Adélia é uma leitora da Bíblia. Ela fala numa entrevista, né, que ela diz: a Bíblia ela não teria se propagado pelo tempo se a linguagem da Bíblia não fosse poesia pura. Se a Bíblia fosse um mero texto histórico, a Bíblia não teria, né, se tornado um clássico da literatura. Então a Adélia tem uma relação bonita com a religiosidade, que não é uma relação que não tem nada a ver com moralismo ou com caretice, né? Ela tem a sua relação com a espiritualidade, ela menciona Deus uma série de vezes, mas essa religiosidade dela tá ligada com a produção artística, com a criação artística, e tá ligada com a sexualidade, né? Isso é muito legal de ver nos poemas da Adélia. A gente tem um erotismo sutil, um erotismo que tá falando de uma sexualidade também ligada com uma sexualidade que pode ser de alguma forma mística, tá? Então eu trouxe aqui, galera, 2 poemas da Adélia que eu gosto muito, que obviamente são poemas que estão dentre esses 60 e poucos poemas que a gente tem no Bagagem. Eu vou ler por primeiro, tá, um poema super famoso dela, que tem aqui uma intertextualidade com o Carlos Drummond de Andrade. Aqui é um outro detalhezinho bem legal de falar, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele apadrinhou a Adélia, né? Lá nos anos 70, a Adélia mandou o livro de poemas dela para o Afonso de Romano Santana, que é um escritor mineiro, como a Adélia, né? A Adélia nasceu numa cidade de Minas Gerais chamada Divinópolis em 1935. O Drummond já estava lá publicando seus livros, né, nos anos 30. Ela tinha então ela nasceu um ano depois, né, da publicação de São Bernardo, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, tá? E então ela manda o Bagagem para o Afonso de Romano Santana,
E o Afonso, que é um escritor, como falei, um escritor mineiro, ele manda o livro para o Drummond. O Drummond curte muito o livro da Adélia e recomenda para a editora dele que a editora publique o livro, né? Então, assim, galera, anos 70, o Drummond já é um poeta super consolidado, a recomendação do Drummond é uma ordem, né? Então, assim, a Adélia começa a publicar os seus livros, tá? E um dos poemas, então, do Bagagem se chama Com Licença Poética, e eu vou relembrar vocês desse poema. Diz assim: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Galera, primeira coisa, olha que foda esse poema, olha a musicalidade do poema e olha o verso livre aqui, né? Então a gente está falando de poesia contemporânea, a gente não tem versos, né, presos, versos que estão preocupados ali em fazer, uma preocupação em construir um soneto, por exemplo. A gente tem um verso livre e a gente tem aqui uma vibe, né, um pouco fluxo de consciência, né? Fluxo de consciência que vai aparecer lá nas Meninas da Lígia Fagundes Telles, né? Mas uma vibe um pouco fluxo de consciência porque ela vai assim, né? Mudando de assunto, né? Então olha só, aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Aí de repente vem, acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Olha que bonito, né? Ela vai indo assim, né? Como se ela fosse um pássaro ao vento, né? Como se... e ela vai indo no embalo da musicalidade, tá? Esse poema aqui, ele nos diz muita coisa. A primeira coisa que nos diz é essa intertextualidade que a Adélia estabelece, por exemplo, com o Carlos Drummond de Andrade. Então, né, quando nascia um anjo esbelto, vamos lembrar lá que o Drummond é o cara que vai dizer assim, que quando ele nasceu, um anjo torto disse para ele: vai, Carlos, ser gauche na vida. Isso está lá no poema de Sete Faces. Então, olha só, lá no Drummond é um anjo torto que diz para ele isso, que o Drummond sempre vai ser esquerdo, que o Drummond sempre vai estar fora da norma, fora do padrão. É essa vida que o Drummond vai levar, né? A Adélia faz esse diálogo, né? Essa licença poética com o Drummond, o padrinho dela. Só que o anjo da Adélia é um anjo esbelto, né? É um anjo sem tanto conflito assim quanto o anjo do Drummond, né? E ele diz para ela: vai carregar bandeira, né? Como se estivesse dizendo assim para ela: olha, ser mulher já é carregar uma bandeira. Ser mulher numa sociedade machista e patriarcal já é carregar uma bandeira. Muito embora a Adélia, né? Claro, já é carregar uma bandeira, especialmente nos anos 70, né, galera? Quando a gente tem uma mulher que ela foi mãe e foi dona de casa, aquilo que a sociedade impunha, mas ela também fez o que ela queria. Não é que ela não tenha querido ser mãe. A Adélia tem muitos poemas no Bagagem em que fica claro que ela gosta dessa vida de ser mãe, que ela gosta dessa vida de casada, mas ela quis ser uma professora, ela quis ser uma filósofa, ela quis ser uma pensadora, ela quis ter uma vida, né, para além da vida, né, recatada e do lar, como disse aquele, né, presidente defunto. Então, né, galera, então ela fala dessas coisas de maneira sutil, né? E tem uma questão bem interessante aqui, várias coisas, né? Ora sim, ora não, creio em parto sem dor, né? Uma mulher que teve 5 filhos, né? É interessante pensar nisso. Ela cumpre a sina, né? Quer dizer, ela cumpre o destino dela, mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, né?
Inauguro linhagens. Então aqui uma mulher que está publicando seu primeiro livro, né, dizendo inauguro linhagens, uma mulher forte para quem a dor não é amargura, e uma mulher simples, olha só, minha tristeza não tem pedigree. Né? Olha que interessante, quer dizer, ela é uma mulher simples, né? Ela vive as coisas do dia a dia, ela vive os sentimentos na sua simplicidade, não tem grandiloquências, não tem espetáculo aqui, né? Enquanto o Anjo do Drummond dizia, né, vai Carlos ser gauche na vida, né, ser esquerdo, ser torto, ela diz assim, vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher desdobrável. Quer dizer, é como se ela estivesse dizendo assim, a mulher é desdobrável, ela se vira melhor que o homem. Então não tem treta aqui para ela, né? Se ela for ser coxa na vida, não vai ser uma maldição, ela vai se virar muito bem. Maravilhosa essa mulher, né? Então, galera, o último poema aqui pra gente encerrar essa rememoração aqui, né? Porque senão eu me empolgo e fico falando de poesia a aula inteira, né? O último poema aqui para rememorar o livro da Adélia é um poema chamado Casamento. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Poema lindíssimo aqui, galera, em que ela fala do casamento com uma simplicidade deliciosa, sem conflitos, e ela fala de um casamento que parece ter muita complexidade e no qual ela parece gostar de fazer parte, e um casamento com cumplicidade, né? O grande tema desse poema aqui é a cumplicidade desse casamento aqui, né? Os dois fazendo coisas juntos, né? Esse silêncio de quando eles eram noivo e noiva. Maravilha, galera? Então, é isso aí que a gente encontra na Adélia, tá? Essa simplicidade, essa religiosidade, espiritualidade, um pouco de filosofia, um pouco de reflexão sobre poesia, sobre criação artística ligada com experiência religiosa, o cotidiano, o espaço da casa, tá? Tudo isso permeia a questão feminina, tudo isso permeia, então, os poemas de bagagem da Adélia Prado. Maravilha, galera? Então, vamos lá passar para outras obras aqui. Então, temos 3 obras aqui, eu quero iniciar falando delas juntas, né, de alguma maneira. Eu quero fazer com que vocês percebam uma tessitura, né, ligando São Bernardo do Graciliano Ramos, ligando As Meninas da Lígia Fagundes Telles e ligando Feliz Ano Novo do Marcelo Rubens Paiva, né, galera? Foi bastante comentado, por exemplo, esse ano, né, que a prova do Enem não trouxe, a prova de Ciências Humanas do Enem não trouxe questões ligadas à ditadura militar ou ligadas, por exemplo, ao governo Vargas, que foi uma ditadura. Nesse contexto político que a gente vive, isso é muito significativo, né? O que me parece é que a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela sem medo, porque quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de crítica para fazer perguntas, né? E a gente está falando de não calar, e a gente está falando de falar sobre qualquer coisa, né? A crítica é falar sobre qualquer coisa, é não apagar nada. E a URG está colocando o dedo em algumas feridas, né? Temos 2 obras aqui, galera, que estão falando da ditadura militar. As Meninas da Lígia Fagundes Telles e Feliz Ano Novo do Marcelo Rubens Paiva. E temos uma obra aqui, São Bernardo do Graciliano Ramos, que está falando de autoritarismo, certo? Que está falando do autoritarismo brasileiro. Então, né, acho que essa prova não dá ponto sem nó e é muito provável que vocês encontrem questões que estabeleçam relações entre As Meninas e Feliz Ano Novo. Me parece que pode ter, a URGS costuma trazer relações, tá, de textos comparados, né? O que são textos comparados? É uma questão em que vocês têm 2 romances e a questão está estabelecendo uma comparação entre esses 2 romances. Então é muito provável que possa ter aí uma questão que faça uma relação entre As Meninas e Feliz Ano Novo. Maravilha? Mas vamos começar, galera, falando então de São Bernardo do Graciliano Ramos.
Vamos só retomar aqui algumas coisas do São Bernardo, tá? Então, importantíssimo, né, galera, que vocês aqui lembrem, tá? Que eu coloquei aqui o nome de alguns personagens, porque são muitos, né? Pra gente lembrar. Mas vamos primeiro lembrar, galera, que quando a gente está falando de São Bernardo, a gente está falando, né? A gente está dentro do contexto do romance de 30, ou seja, estamos na segunda fase do modernismo, tá? Nessa segunda fase do modernismo, galera, a gente vai ter, assim, olha, o aparecimento de uma prosa brasileira fantástica. A gente vai ter, assim, grandes romancistas, tá? Então a gente tem o Graciliano Ramos, a gente tem o José Lins do Rego, a gente tem o Jorge Amado, a gente tem a Raquel de Queiroz, detalhe aqui, 4 grandes romancistas nordestinos, tá? E a gente tem, né, o único romancista dessa safra genial que não é nordestino é o Érico Veríssimo, que é daqui do Rio Grande do Sul. Então, 5 grandes prosadores que estão aqui fazendo parte do romance de 30, que é um período da nossa história literária caracterizado por criticar, pela crítica que faz ao país que vivemos, né? Estamos precisando desse tipo de romance voltando aqui para o nosso país, um tipo de romance que olha para o país e percebe os absurdos que estão acontecendo no país e cria textos literários com uma função política. Os escritores do romance de 30 são escritores que eles têm um compromisso ético, eles entendem que a arte ela tem um compromisso ético com a realidade e eles não fazem uma separação entre arte e política. Então, São Bernardo do Graciliano Ramos, romance publicado em 1934, ele está dentro dessa lógica. Galera, o São Bernardo é um texto que ele está trazendo um profundo questionamento. São Bernardo ele é um livro que ele olha para a realidade com lentes sociológicas e ele faz um profundo questionamento, pessoal, e esse é um questionamento sobre a identidade nacional, tá? Então, como nós brasileiros e brasileiras nos constituímos como somos, o que está nas nossas raízes. E talvez, e a resposta que o Graciliano traz nesse livro não é muito otimista, né? Porque na verdade o Paulo Honório, né, que é o personagem, aqui eu coloquei o nome de outros personagens, tá? A gente vai falar um pouco sobre eles, mas então temos aqui, né, como figura central do São Bernardo, tá? O Paulo Honório. E se o Paulo Honório de alguma forma está representando um pouco da identidade nacional, quem é o Paulo Honório? O Paulo Honório é um sujeito iletrado, ele é um sujeito ignorante, ele é um sujeito que vive de aparências, ele é um sujeito corrupto, ele é um sujeito que ele banca o empreendedor, né? Ele banca o capitalista bem-sucedido, aquela pessoa que gosta de se esforçar, que diz que gosta de se esforçar para chegar no seu lugar ao sol, mas que na verdade ele gostaria de chegar em algum lugar sem nenhum esforço, como diz, né, o Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil, né? Ele fala de um tipo de brasileiro que, né, gosta de ter os louros sem ter nenhum esforço. E o Paulo Honório, ele é um sujeito que ele, obcecado pelo lucro e para conseguir o que ele quer, ele vai incorrer numa série de ações antiéticas, tá? Então é muito interessante que a URGS tenha trazido, né, um sujeito autoritário e iletrado, né? O Paulo Honório é um ignorante bom, né? Acho que não precisa dizer mais muita coisa, né, sobre o nosso cenário político atual. Então, galera, vamos retomar algumas coisas. Paulo Honório, ele é um cara que ele foi órfão, tá? Ele teve uma infância bastante difícil. Ele foi criado por uma doceira, tá? Que era a negra Margarida. E ele, num determinado momento da sua adolescência, lá pelo final da adolescência, 17, 18 anos, o Paulo Honório, ele se apaixona, tá, pela Germana, a primeira paixão da vida dele, a primeira, não sei se paixão, né, mas primeiro grande afluxo de desejo sexual.
Então ele, ali apaixonado pela Germana, tendo relações sexuais com a Germana, um dia ele tá caminhando pelos canaviais, ele ouve alguns gemidos, e aí de repente o que ele vê? A Germana transando com outro homem. E o que ele faz? Ele mata esse cara e ele vai pra cadeia, tá? Então aí termina essa adolescência do Paulo Honório. Na cadeia, o Paulo Honório vai aprender a ler, então o Paulo Honório ele era um analfabeto. Ele aprende a ler na cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele consegue grana com o agiota, tá? E ele começa ele sai da cadeia obcecado por lucro, né? A grande obsessão do Paulo Honório é o lucro, e a grande obsessão do Paulo Honório se torna a fazenda de São Bernardo em Viçosa, tá? Então ele vai dizer no momento do livro, né? O meu grande fito na vida era São Bernardo, né? Era ter a fazenda de São Bernardo. Bom, galera, e ele vai fazer tudo para conseguir essa fazenda e para lucrar com essa fazenda das maneiras mais antiéticas possíveis. Pessoal, quando começa o São Bernardo, aí vamos lembrar, né? São Bernardo é um texto narrado em primeira pessoa pelo próprio Paulo Honório, tá? Quando o São Bernardo... É um livro delicioso, né? Para quem não leu, né? Espero que todo mundo tenha lido essa altura do campeonato, né? Mas para quem não leu, ou quem não conseguiu ler inteiro, baita livro. Narrado em primeira pessoa pelo Paulo Honório, é interessante que quando o livro começa, ele já é um cara mais velho, e ele tá naquela vibe de olhar para toda a história da sua vida, muito parecido lá com o Bento Santiago do Dom Casmurro, né? A lógica muito parecida de escrever um livro que vai olhar para toda a sua vida. Ele também, como o Bento Santiago, num determinado momento ele vai ser tomado de ciúmes doentios, né? Mas enfim, a gente já chega lá. Bom, aí o que rola, né, galera? O Paulo Honório, ele quer escrever esse romance sobre a vida dele. Só que como ele não é um cara muito letrado, né? Ele não é um cara nada letrado, o que acontece? Como ele não é um cara nada letrado, ele vai pedir ajuda, né? Então ele pede ajuda para escrever esse livro, tá? Para 3 personagens. Aí isso é importante aqui de destacar, né? Para lembrar vocês, tá? Então, ele pede ajuda pro Padre Silveira, que é um padre, obviamente, né? Pro João Nogueira, que é um advogado, tá? E ele pede ajuda pro Gondim, galera, que é um jornalista, tá? E aí o que rola, né? Quem é que pede ajuda para escrever o livro, né? E aí o que rola, né, galera? Ele vai... quem vai decidir que vai ajudar ele é o Gondim. E aí o Gondim, que é um jornalista e tal, tá? Ele tem uma relação com a palavra um pouquinho mais acurada. E o Gondim, então, vai escrever algumas páginas pro Paulo Honório, tá? Vai escrever algumas páginas para o Paulo Honório e vai mostrar para o Paulo Honório. O Paulo Honório, ele vai ler, né, galera? E aí tem essa questão aqui, tem um pequeno deboche, uma pequena alfinetada do Graciliano Ramos, tá? Em relação à ignorância do Paulo Honório, né? Então o Paulo Honório vai ler o livro, né? Vai ler não o livro, mas as páginas que o Gondim, o jornalista, escreveu, e ele vai pegar e vai dizer o seguinte... Ele vai odiar basicamente o livro, né? Ele vai dizer assim, mas o que é isso? Esse livro tá todo floreado, ele tá numa linguagem muito, muito floreada, muito fresca, muito... Ele despreza aquela linguagem. Na verdade, ele despreza aquela linguagem porque ele despreza o pensamento, porque ele despreza a palavra escrita, porque ele despreza a arte. Ele vai dizer, isso aqui não é nem a minha... Ele, não que ele diga isso, né? Mas como se ele pensasse, isso aqui não é nem a minha língua, né? Isso aqui é muito empolado. E geralmente, né, as pessoas que são muito orgulhosas da sua ignorância, a gente tem uma série de exemplos disso na nossa sociedade hoje,
elas vão desprezar um pouco, né, um conhecimento mais elaborado, tá? Então, isso aí é um detalhe bastante importante do livro que poderia virar uma questão. Bom, galera, e aí como é que o Paulo Honório, ele consegue a fazenda de São Bernardo, né? Aqui a gente tem, então, essa dimensão do empreendedor antiético, né? Do capitalista antiético, que para chegar no lucro, ele faz o que for, né? Então, o que rola, galera? O Luiz Padilha, né? Luiz Padilha, ele herdou a fazenda de São Bernardo. Ele é um cara que é viciado em jogo, que é viciado em mulheres, que é viciado numa série... Ele tem uma série de vícios. Sabendo disso, o Paulo Honório, ele vai criar uma falsa amizade com o Luiz Padilha e ele vai, então... emprestar grana para o Luiz Padilha e ao mesmo tempo vai estimular que o Luiz Padilha continue com o seu comportamento responsável, até que o Luiz Padilha vai chegar num nível de falência, não vai conseguir pagar o Paulo Honório, e aí o Paulo Honório dá um jeito, né, de, bom, para tu me pagar, então tu me vende São Bernardo por um preço ridículo, né? Tem até uma cena lá que eles passam a noite inteira conversando e o Paulo Honório ali só enrolando ele, né? Outro eixo interessante para mostrar como o Paulo Honório, ele é um cretino, ele é um cara antiético, que ele não tá nem aí para quantos crimes ele precisa cometer para ter lucro, tá? Ele vai se unir ali com o Casimiro Lopes. O Casimiro Lopes é um amigo de muito tempo do Paulo Honório e que obedece o Paulo Honório ali, né, como se fosse um capanga do Paulo Honório. E aí o que rola, né, galera? Eles vão assassinar o Mendonça, que é um cara que tem ali terras perto da fazenda de São Bernardo, e esse assassinato então faz com que, né, o Paulo Honório consiga expandir as suas terras, tá? Então, a última personagem que falta aqui para destacar dos principais, e que na verdade é uma das mais importantes, tá, galera, que vocês, né, já estão sabendo, é a Madalena, tá? Aí, então, quem é a Madalena? A Madalena, ela é uma professora primária. O Paulo Honório, lá pelos quase 50 anos, decide que ele quer um herdeiro, né? Ele não se apaixona pela Madalena, né? A vida dele é muito pobre para ter paixão, para ter amor, né? Ele não se apaixona pela Madalena, ele quer uma mulher para que seja um receptáculo para o filho dele, né? Para ser o herdeiro da fazenda dele. A Madalena é, em princípio, uma mulher mirrada, uma mulher simples, uma professora primária. Ela acaba aceitando se casar com ele. Só que, na verdade, a Madalena é uma mulher forte, ela é uma mulher culta, ela é uma mulher letrada, ela é uma mulher com uma série de opiniões e com uma série de opiniões contra a lógica capitalista, obcecada pelo lucro e que fere muitas vezes a ética para chegar nesse lucro. Então, a Madalena vai se opor à maneira como o Paulo Honório trata os empregados da fazenda, enfim, né? Eles vão brigar bastante, a Madalena vai ter um viés mais humano no trato com os empregados, o Paulo Honório vai ficar com um ciúmes louco, vai começar a desenvolver um ciúmes louco da Madalena. Eles têm um filho finalmente, mas as brigas, né, realmente é um cara intratável, né, a personalidade louca dele vai ficando cada vez mais à flor da pele. No momento final do livro, então, muito forte, é um livro com um final muito forte, o Paulo Honório descobre uma folha, uma página, né, de uma carta que ele acha que é para outro homem, ele interpela a Madalena. Eles estão na capela, uma cena na capela, eles brigam, a Madalena diz pra ele que ele tem que mudar o comportamento dele, ela vai pra casa e o Paulo Honório passa aquela noite na capela, né? Quando o Paulo Honório chega de volta na fazenda de São Bernardo, a tia da Madalena, que mora ali junto com eles, ela anuncia então que a Madalena se suicidou, e aquela carta que o Paulo Honório tinha visto uma página só era para ele próprio, para o Paulo Honório, era uma carta de suicídio e uma carta da Madalena dizendo para ele, olha, né, como tu é um sujeito antiético, né? Olha como tu é um sujeito desumano. Ela deixa tudo isso muito claro para ele, né? Então, é basicamente isso aí pra gente recordar, né, do São Bernardo, e é muito interessante, né, galera, a gente perceber e se perguntar, né? Aqui temos um escritor, o Graciliano Ramos, que escreve um livro para falar, para pensar sobre a identidade nacional. E aí ele traz esse personagem que estabelece essas relações com a realidade, né?
Então, isso diz muita coisa da perspectiva sociológica de um grande intelectual brasileiro que foi o Graciliano Ramos. Maravilha, galera? Então, vamos lá retomar aqui, né? Só relembrar algumas questões bem pontuais das meninas da Lígia Fagundes Telles. Galera, esse livro mora no meu coração, assim, é um livro que... ele é um livro muito bom e é um livro que às vezes as pessoas acham, especialmente mais jovens, acham que ele pode ser, que pode ser um pouco difícil de ler, talvez seja, né? Mas acima de tudo eu acho um livro muito lindo, né? Bom, galera, então as meninas da Lígia Fagundes Telles, vamos relembrar ali de algumas coisas que são importantes em termos de enredo, né? Porque afinal é disso que eu tô falando aqui, porque é isso que aparece mais fortemente na prova, tá? Galera, então, alguns aspectos aqui importantes, tá? Sobre as meninas da... da Lígia, tá? Então, olha só, o que eu quero destacar aqui para vocês, tá? Primeira coisa, galera, o que pode tornar o livro um pouco difícil são dois elementos, tá? O livro, ele existe em um tempo que é um tempo psicológico, tá? O livro, ele opera numa lógica que é a do fluxo de consciência. Eu vou destacar um pouquinho isso aqui agora. Ele opera pela lógica do fluxo de consciência. O livro tem 3 narradoras, tá? 3 narradoras e mais um, tá? É isso aqui que eu quero destacar inicialmente, tá, galera? E o livro, outra coisa importante de destacar, galera, é que, bom, o livro se passa, né? As meninas se passa no ano de 1969, tá? É o ano, a gente tem a referência ao sequestro daquele embaixador americano por um grupo, né, por um grupo revolucionário contra a ditadura militar. Então essa é a referência que a gente tem em relação à data do livro, galera. E as meninas da Lígia Fagundes Telles, como a própria Lígia diz, é um depoimento sobre a ditadura militar, tá? Então, aqui, o que é legal de destacar em relação a esses aspectos que eu falei, tá? Tempo psicológico, galera, por quê? Isso pode aparecer lá na prova porque é uma questão estrutural. Tempo psicológico porque o livro, ele se passa na cabeça dessas 3 personagens, que são a Lorena, a Ana Clara e a Lia, né? A Lia de Mello. Ele é um fluxo de consciência, justamente, que é um estilo literário que foi inaugurado lá na literatura moderna nos anos 20 pela Virginia Woolf, que escreveu Mrs. Dalloway, pelo James Joyce, que escreveu Ulisses, tá? Então, o fluxo de consciência, ele acompanha o pensamento dos personagens, ele acompanha aquilo que está dentro da cabeça dos personagens. Então, é óbvio que essa narrativa, ela não é completamente organizada, né? A nossa mente, ela é, que nem dizem os budistas, né? Ela é um macaco que vai pulando descontroladamente de galho em galho. Então, hora a gente lembra de uma coisa, aí uma coisa nos leva a outra, e uma coisa nos leva a outra. Então, o livro se passa dentro da cabeça dessas personagens e por isso ele é um tempo psicológico. Em relação ao tempo cronológico, As Meninas, elas é um romance que se passa em apenas 2 dias, apesar de acontecer coisa pra caramba nesses 2 dias, tá? Então, 3 narradoras e mais um, por quê? Porque o livro, ele é narrado ora pela Lorena, ora pela Ana Clara, ora pela Lia, tá? E é muito legal porque, assim, não é aquela coisa assim, né? Quem já leu livros, quem já leu romances com diversos narradores, é muito comum a gente ter, às vezes, assim, um capítulo para cada narrador, aquela coisa organizadinho, tá? Nas Meninas, não é isso que acontece. Às vezes, galera, para quem leu, né, sacou ali que dentro de um mesmo parágrafo, a gente tem mudança, né? É a Lorena que tá falando e, de repente, é a Ana Clara que tá falando, no mesmo parágrafo, sem aviso dessa mudança. A gente vai lendo o livro e a gente vai conseguindo sacar quem é quem, né? Mas no início é um pouco mais difícil. Só que, como eu comentei, tem 3 narradores e mais um, né? Cada uma das meninas narra o livro
Mas a gente tem um outro narrador que não é um narrador personagem, então é importante destacar que as 3 meninas são narradoras personagens, tá? Mas a gente tem um quarto narrador, esse mais um que eu comentei, que é um narrador que não é um narrador personagem, e que ele tá ali só como se fosse um narrador de fora, né? Um narrador onisciente, que ele tá ali só como se fosse para costurar as falas, os pensamentos dessas meninas, tá? Então, galera, aqui para retomar, porque isso aqui é uma coisa típica de questão ali da URGS que está preocupada com enredo, tá? Vamos retomar aí brevemente alguns aspectos, então, dessas meninas aqui, tá? Então, galera, a Lorena, tá? A Lorena é a menina. O que eu quero destacar para vocês? É importante saber o que elas estudavam, tá? Então, assim, para quem leu sabe que o livro, as meninas, elas estudam na USP, tá? Essas meninas, elas moram num pensionato de freiras, elas estão vivendo nesse momento da graduação num pensionato de freiras, o pensionato Nossa Senhora de Fátima, e eu acho legal saber o que cada uma dessas meninas estuda, né? Porque eu acho que isso pode aparecer na prova. Então, a Lorena, ela estuda Direito. A Ana Clara, ela estuda Psicologia. E a Lia de Mello, a que faz o curso mais legal de todos, ela estuda Letras, tá? Então, galera, quem são essas 3 personagens? A gente se apaixona por elas muito facilmente, né? Então, a Lorena, pessoal... Bom, a Lorena, ela é quase como se fosse uma representação aqui da classe média alta que escolheu se alienar, tá? Num período... né, político ali pesado, como a ditadura, e a gente acaba percebendo que a Lorena ela vai se preocupar, né, com algumas coisas que a gente poderia considerar um pouco fúteis em um contexto social tão pesado quanto uma ditadura militar. Só que a gente está aqui, né, galera, diante de boa literatura. Então não vamos resumir a Lorena a uma pessoa meramente fútil, tá? Bom, a Lorena ela é a principal narradora do livro, porque eu diria que mais ou menos uns 60% do livro ele é narrado por ela, tá? Ela tem um papel coesivo muito importante, né? É ela que parece que mantém o grupo juntos, tá? E acima de tudo, né, galera, é legal de destacar que As Meninas da Lígia é um livro sobre amizade. Isso é uma coisa muito bonita do livro. Para quem leu pode às vezes sacar, mas elas às vezes ficam pensando mal uma da outra. Mas bom, isso também faz parte da amizade, né? E é um livro sobre amizade, porque essas meninas elas vivem juntas em contextos muito difíceis, né? E elas estão ali se apoiando, tá? Então a Lorena ela vai ter esse aspecto coesivo, tá? Ela tem um papel meio maternal, né? Eu acho que isso aqui daria para dizer. Ela tem um papel meio maternal quando as amigas precisam de ajuda. Ela tá lá disposta, a Ana Clara e a Lia vão buscar ela, tá? Outra coisa legal de destacar, né, é que a Lorena, ela é apaixonada por um médico, tá? Que é o Marcos Nemesius, né? Um cara casado com filhos, né? Ela espera o livro inteiro por um telefonema dele, e para quem lê o livro até o fim sabe que esse telefonema não acontece, tá? A Lorena também, ela tem uma questão, né, galera, familiar ali. A Lorena tem 2 irmãos, né, que é o Remo, que ele vive fora, e o Rômulo, que ele morreu. Só que a Lorena, ela não conseguiu superar a morte desse irmão. Essa é uma questão importante aqui, tá? Buenas, galera. Aí temos a Ana Clara, que tem o apelido, né, no romance de Ana Turva. Pra mim, ela é uma das personagens mais interessantes, tá? A Ana Clara, ela é viciada em drogas, ela teve uma infância... Desculpa. Ela teve uma infância extremamente difícil, ela viu, né, a mãe sendo abusada, ela foi abusada, tá? Tem uma questão aqui, né, galera, importante destacar, ela é modelo, ela é extremamente bonita, ela é extremamente vaidosa, tá? E é muito interessante como ela é viciada em drogas, tá?
ela tem um namorado traficante, né? Na verdade foi esse namorado, o Max, que acabou, né, incentivando ela ao uso de drogas. Como ela é viciada em drogas, tem muitas narrações que são um pouco ali dentro de um pensamento, do estado de consciência muito alterado. Então acaba que a narrativa, né, que toca a Ana Clara, o pensamento da Ana Clara, é uma das mais difíceis de ler, tá? E a Ana, então, para quem lê o livro sabe que no final do livro a Ana morre, né, de overdose, e aí a gente tem aquela cena super forte no final do livro, né, em que tá a Lorena e a Lia juntas ali, resolvendo ali a morte. Ela morre no próprio quarto da pensão, né, e tem uma cena que eu acho muito forte, que a Lorena, ela decide, né, que ela vai pintar a Ana Clara, né, ela vai maquiar a Ana Clara. Ela já vinha maquiando a Ana Clara, ela diz isso pra Lia, né, eu já vinha maquiando a Ana Clara, porque a mão dela tava sempre tremendo por causa do uso de drogas. E aí tem aquele final, né, no último capítulo, elas lidando ali com o corpo da Ana Clara, maquiando. A Lorena diz que ela tem uma espécie de chamado divino, aí surge uma ideia, né, de que elas têm que vestir a Ana Clara como se ela tivesse, lindamente, como se ela tivesse saído de uma festa, e levar a Ana Clara então para uma pracinha, né, para ser identificado como se ela tivesse saído de uma festa, né, tomou uma overdose na festa e morreu ali na praça. É um final super forte, galera. É um livro que, não tem, se tu é um pouco sensível à literatura, não tem como chorar nesse final, né? Eu lembro que quando eu li na graduação eu me emocionei bastante, tá? Então, essa personagem aqui, ela é bastante importante, assim, como todas, né? Mas aqui tem uma história que marca bastante. E aí, galera, a gente tem a última personagem aqui para destacar, que é a Lia de Mello, tá? A Lia, pessoal, ela é uma militante, né? Obviamente teríamos que ter uma militante política, estamos num contexto de ditadura, né? A Lia é uma militante política, ela tem um codinome que é Rosa, né? É importante destacar que o quarto da Lorena é rosa, né? A Lorena tem um quarto todo rosa, ela tem uma banheira no quarto, né? Então ela tem esse comportamento mais fútil, né? Ela é bem representada aí como uma pessoa fútil da classe média alta, tá? Bom, então a Lia de Mello, galera, ela tem o sonho, né, de ser escritora. Ela é bastante culta, ela é bastante inteligente, né? Ela, como eu falei, que estuda letras. Ela namora um rapaz que supostamente participou do sequestro desse embaixador, tá, americano, e vai fazer com que ela, então, vai convidar ela para o exílio na Argélia, tá? Então, quando o livro termina, a Lia de Mello, ela tá indo para a Argélia com esse militante político, tá? Ela vai se exilar junto com esse cara. E muito embora ela seja namorada dele, ela vai trair ele. Ela vai trair ele com outro cara, que é o Pedro, tá? Ao longo da narrativa, certo? E no final, então, ela consegue, de fato, né, ir para Argélia. Ir para Argélia no exílio, né? Ele está sendo solto, então, né, nesse momento do livro. Maravilha, galera? Então, aí só para relembrar essas coisas mais de enredo das meninas, tá? Galera, que baita livro. E aí, para fechar, né, pessoal, já tô aqui estourando no meu tempo, então vou ser mais breve aqui. Feliz Ano Novo, galera. Desculpa, Feliz Ano Velho. É que eu sempre confundo porque tem o Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca, que é um livro que foi publicado em 1975, um livro de contos tribom. Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, outro livro sobre a ditadura, galera. Então, para quem leu, né, um livro sensacional. Marcelo Rubens Paiva tá narrando a própria vida. Ele tinha 20 anos quando, numa festa com amigos, ele se jogou no fundo de um lago, né? Ele diz, né, até no início do livro, primeiro capítulo, eu vou achar, ele fala para um amigo dele, que é o Luiz, se eu não me engano, né? Eu vou achar o ouro que tu esconde lá embaixo. E ele faz uma pose de tio Patinhas, se atira, ele bate com a cabeça, ele danifica lá uma vértebra importante da coluna, e ele vai pro hospital, ele passa por uma série de cirurgias, e ele vai narrando, galera, essa experiência, claro, né, depois que ele já tá melhor,
recuperado, né? Porque essa experiência faz com que o Marcelo tenha ficado tetraplégico, tá? O romance ele é narrado numa linguagem bastante informal, numa linguagem bastante jovem. O Marcelo tinha 20, 21 anos quando ele escreveu o livro, tá? Uma linguagem cheia de gírias e uma linguagem que trata, né, galera, de coisas pesadíssimas, como as cirurgias que ele fez, como a recuperação dele, que foi muito difícil. Ele fala com uma linguagem muito fria e crua e jovem e cheia de gírias, o que por um lado alivia a tensão da realidade que ele vive, por um lado parece que deixa até mais forte, né, essa realidade, tá? Então a gente tem essa questão, temos duas questões no livro, né, galera? Temos o Marcelo lidando com esse trauma que aconteceu com o corpo dele, que deixou ele tetraplégico, e nós temos uma outra questão, né? Temos um imbricamento ali de memória individual com memória coletiva, porque o Marcelo tá lidando com dois traumas, galera. O Marcelo tá lidando com o trauma que aconteceu com ele e tá lidando com o trauma do desaparecimento político do pai dele, né? O pai dele foi, como se dizia, desaparecido, né? Então o Rubens Paiva, ele era um deputado federal, ferrenho opositor ao regime militar, e ele foi desaparecido, e o Marcelo, ele tem que lidar inclusive com o luto da morte do pai. Então o Feliz Ano Velho, ele também vai trazer uma série, ele é um livro político, ele é um livro militante que vai trazer uma série de manifestos, as horríveis violações aos direitos humanos que a gente teve durante a ditadura militar. Ele vai levantar essa bandeira no livro e vai falar inclusive de outras famílias, né, que como ele não conseguiram enterrar os seus mortos, porque esses mortos foram desaparecidos e muitas vezes os corpos não foram encontrados, né? Ele até fala no momento do livro: o homem que me ensinou a nadar provavelmente foi enterrado como indigente em um lugar que eu não sei onde é, né? Então é muito interessante, né, galera, que num contexto em que a gente tem vozes ignorantes, desumanas, elogiando torturadores, falando que a ditadura militar deveria voltar, pessoas que tiveram a sua memória apagada, né, ou que são ignorantes da história do Brasil. Nesse momento a gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul trazendo dois livros que estão tratando da ditadura militar, né? As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, tem um momento que a Lia, ela lê por uma das freiras do convento um trecho, né, de uma cena, um relato de uma cena de tortura que acontece com uma pessoa que foi presa e torturada. Então esses dois livros, eles podem até aparecer aí em alguma questão casada na prova de literatura, tá bom? Galera, era isso, era só para retomar então aí, né, aspectos desses 4 livros que são novidade na prova da URGS esse ano. Eu espero que vocês façam uma excelente prova, espero que vocês tenham bastante tranquilidade para fazer essa prova. Um grande beijo, um grande abraço e boa prova!